conheci o Eduardo em 2017, né, Eduardo, no Chile, no Congresso. Eu me lembro da surpresa do Esteban, né, comentando da sua alta produção de arquitetura. E, de fato, eu, como arquiteto, já sabia da existência do Eduardo antes mesmo de a gente se encontrar em 2017. Eduardo, com a palavra a você, muito obrigado. Obrigado, Christian, por aceitar o convite de ser mediador esta tarde. Obrigado pelo convite, Fátima, professora Márcia Valéria, professora Marli, ao Elias, né, que junta todo mundo, que é o grande agregador. E, bem, gostaria de começar contando só uma historinha, por estar aqui no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, que a minha intenção ao fazer essa pós-graduação era me tornar um pesquisador e um investigador e tal, ligado à academia. No final da história acabou dando tão certo a parte de projetos, eu fui sendo bem recebido os meus projetos pelas comunidades e assim foi crescendo. Então, no final eu acho que o que eu posso devolver para todas essas pesquisas, esses artigos que eu sempre estou lendo, produzido por vocês, pesquisadores, é mostrar um pouco disso aplicado. São as minhas pesquisas, em vez de, digamos, apresentado em artigos, eu apresento elas em obras. Então, na minha apresentação de hoje, eu vou, digamos, destrinchar 3 obras minhas que estão prontas, falar sobre desde os conceitos e as dificuldades que foram a criação de cada uma, né? Antes até de compartilhar minha tela, eu acho que só gostaria de... Eu acho que o começo eu não preciso dar... Eu só... Passando um pouco de um conceito de arquitetura contemporânea que até foi interessante que a Miriam comentou sobre o Concílio Vaticano II, né? Que o que eu entendi do Concílio Vaticano II, claro, além de todas as indicações que se faz, que nós temos que seguir, né? Todas as indicações, eu entendo que o resumo dele é que aumentou a participação dos fiéis. Se nós buscarmos a arquitetura principalmente se nós fecharmos aqui no Brasil mesmo, toda a arquitetura pré-Concílio Vaticano II era concebida daquela forma do altar-mor, depois tinha os presbíteros, depois tinha equipe de canto, algumas não tinham, mas tinha o coro, digamos, depois tinha um cancelo ainda separando o povo, às vezes tinha a elite ali, depois tinha outro cancelo para jogar, digamos, o povo estava muito longe do altar. Então era quase como... Quer dizer, não vou dizer que não tinha, claro, todos têm a sua importância, mas uma coisa que foi muito enfatizada no Concílio Vaticano II é essa participação popular que o povo, a Assembleia, faz parte da liturgia. E ela deve, por isso, tanto essa interpretação de em torno da mesa do banquete pascal, de todos em torno, por isso que hoje surgem tantas igrejas redondas ou semicirculares, né? E expandindo esse conceito, eu prefiro olhar esse conceito também, que essa participação não se restringe somente à localização do povo na igreja, e sim da participação deles nos projetos, na concepção de tudo, desde a estrutura da paróquia para as pastorais e também na própria concepção de um projeto de igreja. Então, digamos que isso seria a arquitetura contemporânea, sacra, pós-Concílio Vaticano II. Acho que isso que une todas a uma boa arquitetura. Aí vem a crítica e o entendimento, que também eu só fui ter esse entendimento fazendo muitas igrejas e estando junto das comunidades, dessa dissonância que acaba existindo entre a academia e a igreja. Essa dissonância vem porque o Concílio Vaticano é finalizado, é feito nos anos 60 e meio que entendido nos anos 70, 80, bem numa época do pós-modernismo na arquitetura. E o que tem no pós-modernismo na arquitetura? É o autor, é o super-autor, é o autor que sabe o que é bom para nós, digamos, né? Os movimentos se diluem, antes sempre tinham movimentos onde todos estavam ajustados a esses movimentos. O modernismo era muito mais ligado a isso, certo? Tínhamos lá o Art Deco, tinha os seus arquitetos Art Deco, tinha os modernistas, os seus arquitetos modernistas. No pós-modernismo, cada um passa a ter seu estilo. Santiago Calatrava tem a sua linguagem, Zaha Hadid tem a sua linguagem, bem, tantos outros, né? Cada um, o próprio Oscar Niemeyer, que atravessou tantas épocas, tem a sua própria linguagem.
Então, é um arquiteto que coloca, sabe o que é bom para o usuário da sua edificação, certo? Ele vai e coloca essa arquitetura. Por isso esse choque. Porque se estamos numa época em que o Concílio Vaticano pede para nós uma participação intensa dos fiéis, como que isso condiz com uma arquitetura que até hoje fica, certo? Quando eu falo pós-moderna, que pós-moderno às vezes está meio é o pensamento pós-moderno. A arquitetura é contemporânea, na verdade. A arquitetura contemporânea é essa arquitetura que está exatamente colocada nessas autorias, cada um com o seu estilo, cada um com o seu método específico. Cada um não existe mais um movimento forte. Talvez o último movimento forte tenha sido o deconstrutivismo e ainda também ele se tornou uma coisa muito mais estética do que conceitual. E tanto que a própria Zaha Hadid, que eu citei, era e depois não era, ninguém sabe mais, porque ela se tornou um estilo próprio e ela se tornou uma escola, digamos. Isso é o pensamento pós-moderno individualista, certo? Então, como trabalhar com pensamento individualista com uma igreja que pede essa participação dos fiéis? Então, grande parte dessas igrejas contemporâneas, o povo não se identifica com ela. O povo brasileiro, mais especificamente, e também encontrei casos conversando no México, principalmente. O México é muito parecido com o Brasil em quase tudo em relativo à igreja. E lá tem a mesma coisa, tem igrejas, às vezes, de arquitetura muito ousada e que o povo não se identifica nem um pouco. Isso está errado? Não está errado. O problema é que foi imposto, certo? Foi colocado de forma de um super arquiteto, foi lá e colocou aquilo para eles. Então, assim, não tem problema nenhum em termos de arquiteturas pós-modernas ou contemporâneas que não respeitam em nada a tradição na linguagem estética. O que importa é que essa comunidade tem que ser o bastante vanguardista para pedir isso para o arquiteto. Isso pode acontecer. Sabemos que é raro, mas pode acontecer, certo? Então, o papel do arquiteto é esse, é entender as necessidades daquele povo e conseguir juntar essas duas partes, a academia e a questão popular, que geralmente é mais tradicional. Então, juntar essas duas questões, sempre respeitando o povo. Então, a grande dificuldade de ser um arquiteto que trabalha com arquitetura sacra é que a gente foge dessa parte desse arquiteto autor. Nós somos arquitetos que têm que lidar com uma comunidade, com as lideranças da comunidade, com os padres, com o pároco, com o bispo. Então, todos estes têm que estar de acordo. Todos os projetos que eu conheço, que eu peguei para reformar ou para continuar, a infelicidade vinha exatamente da parte de alguém não foi assistido. Foi sempre isso aqui foi só o bispo junto com o arquiteto, essa igreja aqui o padre não ouvia ninguém, era sempre umas questões assim. Então agora começando aqui, compartilhando a minha tela, gostaria de... Vocês só me confirmem daí quando der certo aqui, tá? Que... Estamos vendo, Eduardo. Acho que todos vendo, estamos vendo, né? Estamos vendo, mas tem que... coloca em tela cheia. Aí, certo. Perfeito. Obrigada. Tá bom. Bem, aqui era algo que eu ia conversar antes, mas não vou mais, porque o Esteban já falou bastante coisa sobre o modernismo, então eu vou pular direto para as obras, tá? Melhor. Aqui, inclusive, eu acho que só para voltar à questão da Miriam, essa igreja do lado esquerdo aqui é uma igreja na Alemanha de Rudolf Schwarz, que era muito próximo a Romano Guardini, e ela é de 1930. Então, parte sim dessa arquitetura já se pensava esse modernismo, essa limpeza formal do modernismo, até chegar ao Concílio Vaticano II. Essa reforma litúrgica já vinha de antes do concílio, mas não é a parte aqui, ó. Aqui estamos. Essa é a igreja Profeta Elias, no Bairro Novo, em Curitiba, da Arquidiocese de Curitiba. Deixa eu achar meu texto aqui. Curitiba. Aqui está. Bem, aqui tem o ponto que eu comentei sobre, né, uma interpretação básica do Concílio Vaticano II, em que o povo
em torno do grande banquete pascal, a assembleia em torno desse banquete pascal. Não mais, né, o altar ao fundo, tudo bem, todos de frente para o altar, por isso, como o Esteban falou, foi uma continuidade, né? Porque se antes ficavam todos de frente para o altar, porque o altar maior ficava aos fundos, todos continuam de frente para o altar, porém o altar veio para o meio da assembleia, buscando essa simbologia. Então aqui uma formatação de uma planta que ela não precisa ser redonda para seguir essa ideia. Veja que aqui a minha solução foi criar todos os bancos em torno do altar. E essa é uma igreja que foi desenhada respeitando a esquina, né? Dando ênfase à torre que fica aqui na extremidade direita, que é bem a ponta da esquina. Então ela tem o uso de materiais, aqui de novo, aqui, com essa torre na esquina. Ela tem o uso de materiais bastante brutos, como bloco de alvenaria estrutural, bloco de concreto, na verdade, e madeira, né, que dão essa identidade. Deixa eu ver se tem uma foto, depois aparece a foto mais para frente, que dão a identidade para ela. Então, o básico aqui da minha ideia foi buscar o conceito a simbologia do próprio profeta Elias, né? O profeta Elias, o profeta Elias da caverna, existe uma frase que é o murmúrio de uma brisa ligeira. Tudo relacionado ao profeta Elias tem essa relação com fogo, com ventos, com movimento. Pode ver até que esse padroeiro no lado esquerdo, a imagem de lá, ela tem tanto um movimento nas suas vestes, quanto a própria simbologia veja que tem tipo uns redemoinhos na sua roupa. Foi daí que eu pensei em buscar a inspiração, né, para criar o projeto. Aqui na esquerda um desenho de concepção de como seria o presbitério. E essa expansão da área interna foi um desafio, porque nós não poderíamos perder o desenho simétrico e tudo isso, né, para não se deslocar da construção. E a assembleia foi desenhada, né, como eu comentei, para ficar todos em torno do grande banquete pascal e ter toda a relação da iluminação de forma indireta, aproveitando esse material. Aqui, já a localização do projeto deixa eu ir passando aqui, que são várias imagens de projeto, né? Bem, eu vou falando, eu escrevi alguma coisa, mas melhor ir falando conforme. Deixa eu pegar a imagem dela. Aí tem já a concepção pronta, já o final da ideia. Então, nós temos um altar aqui, pronto. Aqui tem a foto dela já. Temos, veja, os bancos em torno do altar, o altar centro da liturgia, à esquerda o ambão tem um degrau acima por uma questão etimológica, questão simbólica de ser local elevado, que uma das traduções para ambão vem desta palavra, e à direita a pia batismal. E ao fundo, essa estrutura de formato livre e leve, é exatamente essa simbologia. Primeiro é para ter um contraste grande com os materiais brutos. Eu quis aproveitar essa leveza dessa simbologia do profeta Elias com com o vento, com o manto que cai, que também está lá descrito, com toda essa, digamos assim, material mais natural, mais bruto ao redor, fazer algo clean, limpo, para dar o destaque. Porém, sabemos que eu estou falando o tempo inteiro do padroeiro. Mas o que importa, outra coisa do Concílio Vaticano II, é a cristocentricidade do presbitério. Então veja que, mesmo sendo essas estruturas, 4 estruturas apontando, todas elas apontam para a cruz. Então essa é a ideia, né, que apesar de usar a simbologia do profeta Elias, nós enxergarmos o profeta Elias, tem que entender quem é o centro. Então todas apontam para a cruz, e assim nós temos tanto um desenho catequético em relação aos fiéis poderem buscar mais informações e estudar o profeta Elias, o seu padroeiro, quanto sabendo, sem nenhum tipo devocional, nada, ou melhor, o termo não é devocional, o termo é adoração, né? Ou melhor, idolatria.
que é uma outra coisa que foi criado no o Concílio Vaticano II, faz muito enfoque da cristocentricidade para fugir um pouco de tendências idólatras que havia quando nas igrejas antigas se tinha todo um padroeiro ao centro, tinha todos os santos e Cristo estava somente ali numa cruz, num canto e tal. Então, sempre essa questão. Quando se vai tratar do conceito do padroeiro, que vocês verão que eu trato em todos os projetos, sempre Cristo tem que estar ao centro, digamos. É como se fosse tem a Assembleia, tem os santos e tem Cristo, e o santo é quem intercede. Então, isso mostrado no projeto é muito interessante. Aqui o ambão que eu havia comentado, um pouco acima do restante do presbitério. E aqui mais algumas fotos mostrando esse desenho dessa leveza, né? E, bem, na verdade, desse projeto é basicamente isso. Aqui, só complementando, desenhos como um arquiteto sacro pode desenhar tudo numa igreja, né? Porque uma igreja pode ser uma obra completa, que é uma coisa que nos outros tipos de arquitetura ficou cada vez mais difícil. E aqui, o que eu havia comentado, veja como a arquitetura é toda de blocos estruturais aparentes, um telhado, um forro de madeira, e o que vem de leveza é essa estrutura ao fundo, com a iluminação, claro, né? Então, agora, digamos, a igreja principal que eu quero mostrar para vocês. Eu botei uma antes e uma no final, que é um trecho curto, e essa aqui é a principal igreja que eu quero apresentar para vocês, que é a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Alphaville, Barueri, São Paulo, da Diocese de Osasco. Aqui, começando apresentando a planta, que ela é uma reforma. Ela é uma reforma, o que vocês estão vendo em azul era a igreja existente. E os verdes são o que foi acrescentado nela. Veja, aqui à direita tem a igreja existente, à esquerda a igreja depois pronta, agora depois do nosso projeto, né, do meu projeto. Então tem muitas coisas para se falar sobre a igreja existente, que aí nós entramos muito nessa coisa da pós-modernidade e dessa falta, digamos, de entendimento, né, do que é uma igreja, para ver como essa conversa entre tecnologia e liturgia tem que haver, e aqui é um caso que não houve, está somente a parte da tecnologia está ali. Veja que são perfis metálicos, curvados, então assim, é uma igreja que teve uma tecnologia alta. Porém, alguns detalhes que nós temos aí para isso. Ó. Na fachada leste tem um pano de vidro, que é esta que nós estamos vendo aí na direita. E essa, obviamente, pega a insolação da manhã inteira. E assim ofuscava o sacerdote durante as missas da manhã. Joga a missa para de tarde, a fachada de fundos tirava a visão de toda a Assembleia. Então, o projeto arquitetônico inviabilizou as missas durante o dia. Então, só podia ter missas à noite, porque os dois panos de vidro leste-oeste inviabilizavam o uso da igreja. Esse eu estou falando do diagnóstico que foi dado para mim logo que eu cheguei lá, né? E tem uma questão também, claro, aí é uma questão muito mais estética, de percepção estética, que eles diziam que não parecia uma igreja, que falaram em concessionária de carro, falavam em academia, sei lá, falaram vários nomes jocosos, que até outros mais engraçados. E um detalhe aí, um problema, digamos, que nós temos, que é bastante, veja, uma arquitetura bastante contemporânea, mas que tem um problema litúrgico básico, que ela é totalmente devassável, dá para enxergar todo o interior da igreja pelos vidros da sua fachada. Então não existe mistério, não existe celebração hermética como todas as igrejas deveriam ter, né? O espaço-templo é um local hermético. Então, uma pessoa daqui de longe poderia ver o momento da consagração, da transubstanciação, tudo aqui de fora, sem estar participando daquele momento. Isso é uma coisa que foge totalmente da doutrina. Então, qual foi a ideia? A gente destruiu tudo, né? Deixou só essa cobertura, que era o mais, digamos, é o que deu para aproveitar, que não teria problemas. Então, deixamos essa cobertura
e assim começamos a intervir. Aqui a foto já tem várias intervenções, mas foi as melhores fotos que eu achei mostrando a cobertura. Essa é a parte nova da frente, que foi projetada, já vou mostrar melhor. E aqui a outra, uma foto aérea entendendo melhor o que foi encaixado ali, né? Bem, aqui agora para entender qual foi a concepção. Tem um desenho ali medonho de concepção, dá vergonha, mas fazer o quê? Desenho de concepção sempre é meio feio, né? Mas era o desenho da época lá, eu peguei no cantinho de um dos meus cadernos aqui de Moleskine aqui de desenho. E vejam que um problema dessa igreja é o seguinte, isso aqui, ó. Para mim isso aqui é outro traço de uma fuga de um conceito básico da igreja que é muito difícil de ser feito. Eu acho que é possível ser feito, mas tem que saber tratar muito bem. O deslocamento do eixo. A igreja católica, os cristãos, existe uma coisa muito básica que é o número 1, que é o monoteísmo, né? Monoteísmo, um Deus, uma verdade. Então não é à toa que as igrejas tem um ponto focal central, que sempre segue uma linha. É que é a igreja de uma verdade única. Então essa simbologia expressa dentro do prédio, dentro da edificação da igreja, é muito importante para todos que ali frequentam. Então era muito estranho para o povo entrar e ter esse eixo deslocado. Tanto que internamente a cruz a princípio era assim deslocada e depois ela até colocaram enjambrado para o centro. Então a ideia era trazer, e esse vermelho é o eixo real, o eixo da planta da igreja. Então, baseado, né, buscando influência das portadas, tanto góticas quanto românicas, mas nesse caso mais gótica pelo arco ogival mesmo, o que eu fiz? Eu fui, digamos, qual é a melhor palavra para isso? Fui diluindo essas curvas, veja que eu criei mais outro, até chegar a esse centro e criar essa portada de influência gótica. Não dá para dizer porque não chega a ser exatamente um arco ogival, pode ver que ele não começa reto, né? Ele já é direto o arco, né? Ele não é veja que a portada à esquerda antes ela é reta e no topo dela que tem esse arco ogival, né? Ela já é um arco já nasce do chão esse arco, né? Então, para fixar esse centro, para fixar esse centro, que é o meu centro da direita, esses vermelhos estão no mesmo lugar, eu fiz essa diluição dessa assimetria da cobertura para uma simetria na entrada, para assim conseguir focar e ter um ponto focal, uma parte central da entrada da igreja, e não essa entrada que era perdida, que ninguém sabia, que de novo voltando à tradição, porque a porta tem simbologia também, a porta, né? Eu sou a porta. Geralmente vocês verão a porta, vocês que estudam arquitetura sacra antiga, tem o alfa e o ômega, tem tanta simbologia nas portas das igrejas, né? Desculpa, aqui é só para entender melhor como funciona essa diluição das formas até chegar nessa forma central, né? Aqui vejam, quando eu falei que a porta tem simbologia, aqui nós temos a simbologia adotada que, lembrando da frase do Tertuliano, que é no século III, eu acho, né? Não lembro direito. Não, segundo século. Que ele fala: o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Então essa é uma árvore da vida. É a ideia dessa porta aqui. Veja que aqui nós temos até outra simbologia para cruz como árvore da vida, que é essa cruz que tem essas pequenas, como é que se fala isso? É broto, que vai germinando, tá vendo esses pontos nela nos cantos? Essa igreja, esse mosaico é de Roma lá, como é que é o nome mesmo daquela igreja rotondo, aquela igreja redonda, Santo Stefano. Stefano Rotondo. E tem essas cruzes, e da direita em Ravenna, no Museu da Basílica de San Vitale, também com a mesma simbologia. Então eu tentei buscar essa mesma simbologia da árvore da vida, da cruz como árvore da vida, e no caso lá é a árvore mesmo, né, que tem essa semente que são os novos cristãos. Entendendo que toda a igreja é um fruto que está nascendo de algum lugar que foi plantado há muito tempo atrás. Uma instituição que tem 2000 anos de história, digamos, essas sementes foram plantadas e vão colhendo. Então, cada igreja nova é essa. Então, ao adentrar a igreja, já tem essa relação dessa árvore frondosa, que são também os cristãos que
que lá estão, né? Aqui mais uma foto da porta, que até o fato de ela ser uma porta que já nasce o arco embaixo, e não uma porta que vem reto e faz o arco, é muito mais difícil de entender a forma de como abri-la, né? De como criar o sistema de pivotante ali para abrir, que vocês pensarem bem, não tem como botar a dobradiça no canto num arco, né? Num arco inteiro. Então, aqui explicando um pouco o que foi feito no projeto na planta dela, né? Aqui é a assembleia existente. Aqui é a assembleia, o anexo da assembleia, a parte nova, onde tem também a parte das pias de água benta. Aqui o átrio, que é importantíssimo, que tem, aí eu volto a dizer o seguinte, ó, o templo é um lugar hermético, né? Nós nos tornamos contemporâneos aos santos, à Virgem Maria e a Jesus Cristo. Então, esse espaço ele faz transição do profano para o sagrado, o átrio, tanto que ele é tão comum nas igrejas antigas. E nas igrejas novas eles foram sendo suprimidos sem ninguém pedir que fossem suprimidos, digamos. E essa transição é onde o fiel também faz silêncio antes de adentrar a igreja. Ela ajuda na própria acústica da igreja, no caso aqui tem uma avenida na frente, então o fato de ter uma porta principal, 2 portas, também ajuda ela. Nesse caso ela tem uma porta solene ao centro, então a porta externa fica aberta, a porta solene só é aberta no começo do rito. E aquela coisa, prepare-se e faça silêncio, porque você vai adentrar a 2000 anos de história, né? Que você se tornará contemporâneo a todos estes. Por isso a ideia, de novo, de que quem está dentro da igreja não deveria ver o tempo passar, pessoas passando, carros passando, deveria ser um local, um templo mesmo, um local fechado. E, claro, como eu comentei, o mistério da transubstanciação deve ser revelado só para quem está lá dentro, outro motivo do átrio. Vamos seguindo aqui. Aqui tem a torre, que é outra questão, que depois eu explico melhor a torre. Deixa eu ver se eu botei um trecho. Não, posso falar da torre agora, inclusive. Não, depois eu tenho uma foto da torre e eu lembro de falar. Aqui a capela, existe uma capela separada, que é uma capela devocional de Nossa Senhora Aparecida, que já tinha, que é separada da nave, né, que já tinha anteriormente na igreja e só foi deslocada para lá. Aqui é o batistério. Aqui é a expansão do presbitério, porque o presbitério tem aqui na frente. Eu chamo de expansão do presbitério porque é onde cabe muitos concelebrantes, então dá para fazer uma celebração bastante grande. Lá atrás é a capela da padroeira, que é outra algo bastante tradicional. Se vocês olharem as igrejas, principalmente góticas, nos fundos, no deambulatório, a última capela central, no fundo do deambulatório, é sempre uma capela de Maria, sempre uma capela mariana de Nossa Senhora. E aqui no caso Nossa Senhora de Lourdes, que é a padroeira, então fica nessa capela aos fundos. A sédia à frente, né, a cadeira da presidência. O ambão, vocês verão que é na mesma ideia, elevado, por aquela mesma ideia como tem no outro, e o altar, que é o centro da liturgia, por isso centralizado. E a continuação da missa, né, no horário que não está tendo, que é o sacrário, que é onde, né, ficam as hóstias consagradas, por isso a continuação da missa. E, além disso, tem essa sacristia em cima e uma reorganização de alguns layouts, é coisa mais simples, né? E essa entrada coberta que antes faltava também. Aqui, veja que nessa perspectiva, aqui no lado direito embaixo, vocês vão ver que tem um mezanino também, que foi estendido. Tinha um mezanino pequeno e nós estendemos esse mezanino para um uso mesmo, para aumentar o número de fiéis da igreja. Então, outra coisa tradicional também da nossa igreja. Aqui a imagem dela, que eu acabei de notar que eu nem tinha botado ainda, né, a imagem interna dela. Então, seguindo tudo aquilo que comentei, veja. Só ambão, altar, aquela... Vamos ver... Tá, aqui... aqui essa imagem, o que eu falava sobre o antes e depois em relação à iluminação, certo? Veja que ali a fachada oeste era banhada de sol e esse sol era o que não deixava acontecer as missas no período da tarde. Então, o que eu fiz? Eu fechei tudo e deixei só uma rosácea para poder ter essa luz do fim da tarde, que é uma luz quente, uma luz
agradável, né? Aqui. Veja que este era o centro da igreja anterior, né? Inclusive a cruz era colocada, e veja que o formato externo, ele pede que o centro seja aí, o formato, se vocês levarem em consideração só as duas, aquela curva e a parede inclinada, e o centro veio para cá, veio bem para a parte física. E assim, quem está lá dentro não sente mais falta, não se sente, como eu até botei essa imagem aqui para ficar bem claro, quem está aqui não sente a assimetria da cobertura pedindo, digamos, não se sente deslocado, entende bem onde está o centro. Aqui esse corte perspectivado para mostrar como funciona o mezanino. Veja, o mezanino ele foi pensado como um balcão de teatro, como realmente tem que entender bem porque a maioria dos mezaninos das nossas igrejas antigas, eles estão desativados porque eles são muito profundos e quem está mais atrás não consegue visualizar a missa, né? Então, se for pensar um mezanino hoje, tem que ser esse escalonado para poder ter essa ergonomia, né? De poder enxergar algo que está lá embaixo. Aqui a visão do mezanino, mostrando que funciona. Aqui a visão de cá para lá do mezanino também, para entender como ele foi projetado. De novo, o mezanino, que é o mezanino lateral, que esse mezanino lateral é somente uma pequena, como se fosse um corredor, então é possível todos ficarem de pé lá, e o mezanino de fundos, que tem que ter essa estrutura mais alta e mais dura mesmo. Aqui. Agora, chegando ao altar, eu só estou vendo aqui que, peraí, deixa eu voltar aqui, que tem uma imagem que faltou. Mas deixa eu explicar, posso explicar essa imagem por essa própria imagem aqui. Existe uma simbologia aqui importantíssima, existe uma discussão dentro da igreja, que desde a hora que nós arrancamos, principalmente em reformas, mas também acontece em igrejas novas, em relação ao Cristo crucificado ou o ressuscitado. Em igrejas que foram reformadas e foi arrancado o altar-mor de fundos, não se sabe o que fazer daquela parede de fundos. Então, alguns vão explicar que o ideal é um Cristo ressuscitado, ou um pantocrátor, como o Cláudio Pastro usa muito e deixou um grande legado em relação a ele, ou o crucifixo pela questão tradicional, e claro, que o crucifixo ele representa tudo, não representa somente a morte de Cristo, né? Representa toda a história da crucificação e ressurreição. Então aqui, para fugir um pouco disso, eu fiz essa relação com essa rosácea, por isso que tem uma rosácea aos fundos, com uma cruz na rosácea. Como vocês sabem, a cruz celta, é aquela cruz que tem esse círculo no meio, é a cruz do sol nascente. E a simbologia do sol nascente, como o sol, que é a estrutura, digamos, que desce ao inferno, que ele sempre descia no fim da terra, e por lá ele cruzava o inferno e nascia todo dia pelo outro lado, vigoroso. Então essa simbologia de que o sol é o símbolo da ressurreição, que todo dia ele morre, passa pelo inferno e volta pelo outro lado, né? Essa simbologia do sol é muito utilizada nessa cruz celta, que é a cruz com o sol. Então, é a cruz que representa a ressurreição de Cristo. Então, aqui a minha ideia, pena que eu não... Vai ver, essa foto deve estar mais para frente, mas se você for caminhando na assembleia, no corredor central, ela vai cada vez ficando atrás da cruz. Chega uma hora que ela fica encaixada exatamente atrás da cruz, fazendo como se fosse essa caminhada, vai mostrando a crucificação e a ressurreição se aproximando, quanto mais você caminha na igreja. Então, assim a gente resolve os dois pontos. Ali está o crucifixo, que o povo tanto se identifica muito mais do que com o ressuscitado, assim, falando em números, na verdade. E também tem a representação da ressurreição por esta rosácea. E, claro, tem a luz, que podemos fazer outra leitura também, outra leitura dessa simbologia, que a luz que vem lá de fora é a luz do céu, certo? Então temos o céu, que é a rosácea, que digamos, filtra, a luz filtrada da rosácea é a luz do céu,
e o altar que está abaixo. E entre os dois está o crucifixo. Então, é exatamente a ligação, o que o altar faz, né, que é a ligação do céu com a terra. Então, a ligação do altar com a rosácea, que é a ligação do céu com a terra, quem é que está no meio? Quem foi o único que desceu entre nós? Qual é o único que conseguiu fazer essa transição entre o céu e a terra? Que é Cristo. Então, passando aqui, falando exatamente sobre essa peça, o altar. O altar existe também, de novo, buscando documentos. Nós veremos que o altar ele deve ter uma conversa com a tríade litúrgica básica, que é altar, ambão e sédia. Altar, ambão, mesa da palavra, e sédia, cadeira da presidência. Então, os três foram desenhados com a mesma linguagem, com o mesmo material, tudo com essa mesma, para ter essa unidade estética desses três materiais. E o que partiu esse desenho foi, primeiro, obviamente, os dois significados básicos do altar, que é o altar do sacrifício e é a mesa da comunhão. Então, a ideia de ele ser de pedra, ser pesado desse jeito, é por ser um altar do sacrifício. E esse desenho com tampo, com esse formato, é a mesa. Então, ele lembra uma mesa também. Ele é uma mesa, nitidamente ele é uma mesa, mas ele também é um altar por esse peso. Mas eu aproveitei para criar essa estrutura embaixo, quer dizer, buscando essa simbologia também da natividade, para também criar essa história completa, digamos, se tem a natividade, tem o sacrifício, tem a cruz em cima e tem a ressurreição lá em cima na rosácea. Então, assim, a gente consegue, numa linha central do presbitério, consegue contar toda a história de forma simbólica. Por que esses símbolos, né? Esses símbolos, obviamente, é para catequese. Quer dizer, toda essa explicação dada, podendo levar, ou gente que está interessado, ou até alunos de catequese, para entender a história do cristianismo e na própria, ou até questões litúrgicas diretamente na igreja, é muito mais rico do que só um livro. E a gente volta até a tradição da arquitetura sacra e da arte sacra, que é da Biblia Pauperum, né? Que é toda essa questão de ensinar a catequese para os povos ágrafos ou simplesmente os analfabetos. E aqui, então, além de ter essa relação com a manjedoura, tem, claro, essa inspiração nos altares barrocos, o Elias vai gostar de ouvir isso, né? Nesse formato um pouco mais... Não tem nenhum altar, quer dizer, na verdade tem vários, mas grande parte dos altares tem sempre essa angulação, que em cima ele é maior que embaixo, né? Então só tentei buscar um pouquinho beber um pouco nessa fonte da nossa tradição de altares, digamos, de pirâmide invertida. Aqui, essa foto é boa, essa foto mostra, veja que a cruz está quase chegando a ficar junto lá da rosácea que está atrás. Aqui, no caso, todas essas fotos foram batidas à noite, então, infelizmente, não tem a iluminação que vem do vitral, que inclusive foi feito com os vidros do vitral que tinha antes, até para fazer uma homenagem à igreja anterior. Aqui fica também bem claro isso. Altar, cruz, veja que ele faz uma diagonal, faz uma linha diagonal em que o altar com a cruz, com o crucifixo e com a rosácea lá aos fundos. Deixa eu ver se... Aí, o ambão. O ambão, veja que ele tem a mesma forma, mesma linguagem, né, do altar. E ele está elevado com o mesmo princípio que eu havia comentado, de que é o local onde se eleva para proclamar a palavra. O ambão, ele é tão importante, deixa eu voltar uma imagem aqui, ele é tão importante quanto o altar. Porém, o altar, aqui veja, porém o altar ele é o centro da liturgia, então a tendência que o altar esteja sempre mais à mostra é muito fácil disso acontecer. Então, por isso o ambão não é só uma estante. Veja que ele está elevado, ele tem um espaço próprio, com desenho de piso, ele tem toda uma estrutura própria para que quem entre na igreja, aí a gente entra numa parte mais, a parte modernista
Modernismo, movimento moderno. O que o Rudolf Schwarz, o que essa turma modernista fez? Entendeu essa parte modernista de que o que importa é a função e reduziu a igreja, reduziu, não sei se é uma boa palavra, parece meio pejorativo, mas digamos, criou algo mais sintético mesmo, que qual é a função, o que vale aqui? Isso serve para alguma coisa, fica, isso não serve, sai, isso serve, fica, isso não serve, sai. Então aqui é algo bem limpo, então para que quem entre já veja, aqui está o altar, aqui está o ambão, aqui está o Santíssimo, aqui está a sédia, e entenda cada parte com cada função. Então aqui a ideia de subir e dar esse destaque para o ambão é isso, é que a pessoa adentre e entenda a liturgia, entenda o espaço, entenda o peso de cada elemento litúrgico. Agora eu vou falar da capela do Santíssimo, essa capela à direita. Veja que é uma capela aberta, em que ali está o Santíssimo. Em indicações da igreja, deixa eu botar lá que tem uma foto aí. A indicação da igreja, temos que o Santíssimo, ele deve ser visível ao adentrar a igreja. Veja que está ali a capela. Ele deve ser visível ao adentrar a igreja, porém, ele deve ser propício à oração individual, né? Então assim, não tem problema nenhum o Santíssimo ficar aos fundos e não poder subir as escadas. Dependendo do pároco que vir para essa igreja, ele pode dizer, não, ninguém sobe aqui, ou até da comunidade, ninguém sobe aqui, tem que adorar o Santíssimo lá debaixo dos degraus. Mas o importante era poder permitir, caso alguém quisesse subir os degraus e chegar próximo ao sacrário, pudesse. Mas não é obrigatório esse tipo de proximidade. Mas, porém, o povo vai e lê que São Tomás de Aquino batia a cabeça no sacrário enquanto pedia e ficava... Então, quer dizer, essa proximidade do sacrário, de botar a mão nele e ficar tão próximo, é algo bastante antigo, né? Aqui outra imagem dele. Veja que tem a mesma linguagem também. Logo, aqui o batistério, que o batistério é uma das simbologias mais antigas aí que fica fácil de seguir, que eu acho que é a peça da história da igreja mais conservadora, digamos assim. Porque você vai encontrar presbitérios em octógonos, fazendo menção ao 8º dia, em toda a história da igreja. Você vai a Ravenna ver o batistério... Como é que era o nome daquele batistério? Bem, o batistério que tem lá mais antigo. Ele é do século... Ele é uma das primeiras obras, inclusive, uma das mais antigas da cidade. Ele é do século V. Final do século IV, começo do século V. Não, por aí. E ele já é octogonal. Depois, assim vai, né? Se vocês forem aqui na igreja que está aqui atrás, aqui no Domo de Florença, de Firenze, né? O batistério é externo, mas a construção é em formato octogonal. Então tem desde as pias batismais em formato octogonal até as casas, ou melhor, as obras de batistério em formato octogonal. O românico, né? Tem muito disso, de separar a basílica, o corpo da igreja, do batistério e da torre. Os 3 elementos, e muitas vezes esse batistério é octogonal. Então aqui é a mesma ideia, é um octogonal representando o 8º dia, né? Nascimento em Cristo. E, claro, aproveitando a simbologia da água, a gente dá uma reforçada botando esse mármore azul no interior para reforçar a simbologia da água. E aqui talvez um dos temas que mais me comentaram sobre essa igreja, que mais chama atenção também por estar no corredor central, né? Aqui é interessante, a catequese dessa simbologia está no entendimento do que é um santo. O básico da ideia é o que é um santo. Que o santo não é um Deus. Santo é alguém que teve intervenção, fez algum milagre por intervenção divina. Então, qual é a ideia aqui? Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, nós temos... Deixa eu até ler aqui exatamente o que tem aqui. Ó,
em uma das aparições de Nossa Senhora de Lourdes, ela pede a Santa Bernadette, essa da foto aí à esquerda, para cavar debaixo de uma rocha e do chão seco, que era um chão árido, onde lá estavam, seco como deserto, que eles explicavam assim que era tudo, então brotou água. E o povo retornou da gruta em busca de água e milagres começaram a ser alcançados quando começaram a saber dessa água. Está lá até hoje, tanto que essa imagem em cima à esquerda é o local de onde aconteceu esse milagre. E lá essa terra, essa própria água, né, era água milagrosa e tal. Então esse é um milagre da Santa Bernadette. Então o que eu fiz aqui? Para entender a ideia do que é um santo, no começo da igreja, veja nesse desenho aqui em cima do esquema da planta, lá na entrada da igreja tem esse simbologia desse buraco que ela cavou, que é um círculo, e esse círculo cruza toda a nave da igreja e brota do altar. Então, ele brota, e pode ver que é muito interessante essa parte de escorre pelas escadarias e vai até aquele buraco. Então, para entender que quando ela cavou aquele buraco e brotou água, não foi ela que fez uma magia com as mãos dela que fez com que aquela água brotasse. Foi essa água vindo, é um milagre que vem de cima, que vem do Altíssimo. Então veja que brota do altar e lá ela é colhida na entrada da igreja. Então a principal ideia da catequese dessa partilha, claro, é explicar o milagre de Santa Bernadette, Nossa Senhora de Lourdes e mostrar, de novo, é uma coisa sutil perto do cristocentrismo do presbitério que eu expliquei para vocês até agora, mas que ali está contada a história da padroeira. E claro, eu espalhei essa água, que seria representado por esse azul Bahia, que é esse granito, por todos os mobiliários litúrgicos. Então tem no ambão aqui, tem lá no altar, para mostrar que essa água ela brota do altar nesse caso, mas na verdade ela brota de toda a igreja. Aqui, imagem da construção. Aqui outra imagem do ambão. E aqui, veja aqui a capela de fundos. Capela dos fundos da igreja. De novo, como disse, é trazer um pouco da tradição de ter essa capela mariana aos fundos. Como vocês viram, o presbitério é extremamente cristocêntrico, onde tem o altar, tem a cruz, tem a rosácea, tudo naquela linha. Mas mais aos fundos, nessa última capela, tem a Nossa Senhora de Lourdes com a gruta. A ideia aqui é fazer homenagem a essa gruta de Massabelle, né? Eu não sei como é que se fala. E, claro, aquelas grutas que inspiram, que estão ao longo de todo o Brasil, né? Eu acho que todo local um pouco mais paradisíaco que nós vamos, sempre tem uma gruta de pedra que tem esse formato com geralmente mariano, né? Geralmente alguma imagem de Maria. E aqui, claro, aí tem aquela coisa do arquiteto, do artista, de ficar olhando muito tempo para essa imagem da direita e ficar vendo esse velário e essa composição e jogar depois tanto para esse suporte que tem nitidamente uma influência Art Deco, mas tentando buscar essa ideia. Ali eu fiquei olhando para isso aqui muito tempo até desenhar esse suporte, né? E, claro, tem essa relação do ícone, que o ícone na história, sempre, toda obra, a simbologia do dourado, né, dos fundos, era que todo momento, essa cena é sagrada, então ela tinha aquele fundo dourado. Acho que a mais conhecida é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, acho que é o ícone mais conhecido, mas vocês conhecem muito ícone, então sabem que sempre, esses ícones de cenas bíblicas tem sempre esse fundo dourado para mostrar para ter essa valorização. Então a ideia aqui foi a mesma, criar a capela, o fundo da capela ser esse dourado, e assim ela dá fundo não só para a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, como para todo o presbitério, né? Então, como todo o momento da transubstanciação, o momento de tudo que está acontecendo no altar, é uma cena sagrada. Por isso tem esse fundo dourado. E essa capela representa, então, né, a capela da padroeira. Aqui, de novo, um desenho. E aqui uma parte da construção dela antes de colocá-la e toda essa relação.
Ok, vamos pular para o próximo e última obra. Aqui mais. Ah, não falei da torre. Lembra que eu falei que tinha que lembrar da torre? Então, peraí, antes de pular para a próxima obra, a torre. A torre, ela tem uma simbologia bem básica. Também outra coisa que é bem tradicional e que não foi mudando sua forma e seu significado ao longo do tempo, que é o chamado. É o chamado para a boa nova do Evangelho. É muito simples a simbologia de uma torre. Por isso que vai sinos nela, inclusive, para ter esse chamado. Porém, só a cara, só o desenho dela na paisagem urbana, ela já tem a ideia do chamado para o povo. Mas eu gosto de expandir esse conceito da torre como também para o ato de evangelização de uma terra. Que como... se vocês verem até a pintura do Vitor Meirelles, lá da primeira missa no Brasil, sabemos que a primeira missa no Brasil foi feita com uma cruzinha que está lá em Braga, né, uma cruz bem pequena, mas de ferro, inclusive. Mas assim, esse ato de fincar uma cruz no chão e fazer uma missa e começar a evangelização a partir dali, eu acho que é um ato muito forte e muito tradicional, tanto que geralmente quando uma igreja está com terreno livre e nós vamos começar a projetar, a primeira coisa que se coloca lá é uma cruz no chão. Então, só que depois essa cruz é tirada. Então eu acho essa simbologia tão bonita que eu expresso isso na torre. Vocês podem ver, o nome mais bonito é campanário, né? Torre já é um nome mais civil, né? Mas esse aqui mesmo é um campanário, porque tem vários sinos ali. Então, veja que é uma cruz inteira, uma cruz que vai de cima até embaixo. Ela sai do chão e sobe até o ponto mais alto. Ela é o pináculo, né, da obra. É uma cruz independente, naquela ideia que eu comentei, igual o românico, que tem a obra isolada e a torre. E essa torre, ela faz esse ponto de evangelização. E era algo que estava faltando, que não tinha essa torre antes. Então, vamos confirmar essa evangelização, essa ocupação cristã católica de quem está aí neste local, né? Então, aqui uma última foto da igreja, antes de partir para algo bastante diferente, que essa aqui eu escolhi especificamente aqui para falar aqui no museu, porque eu vi palestras antes aqui sobre arte tumular. Então eu pensei, poxa, eu vou mostrar uma arte tumular moderna, então, que é o melhor, contemporânea. Como foi apresentado sempre, obviamente, arte tumular com esculturas e tal, então eu vou mostrar uma obra minha que acabou de ficar pronta, eu fui lá fotografar semana passada e já botei as fotos aqui, eu ia apresentar outra igreja e resolvi colocar essa, que é na cidade de Borrasópolis, no Paraná, que é Maringá, Londrina, para buscar uma referência maior. Aqui, deixa eu começar aqui falando alguns conceitos. Deixa eu ver uma imagem. Tá, essa imagem tá boa, né? Sepulcro, túmulo, sepultura, tumba, jazigo. Né? Todos são sinônimos de que tem a função da lembrança, né? De lembrança, de um memorial. Esse é o monumento Padre Osvaldo Almeida, que é uma arte tumular, né, contemporânea. E ele foi idealizado por duas... geralmente o cemitério é externo, né, não é feito pela própria paróquia. Foi idealizado pela comunidade, né, por duas benfeitoras. E alguns pontos do conceito aqui, ó. Vou tirar alguns trechos recortados. A morte nos dá acesso ao reino do Espírito, ela é a porta da vida. É a mudança de morada. O reino de Deus só dará frutos através da morte pessoal de cada um. A morte não é o fim, mas o lugar verdadeiro do nascimento da criação. Isso eu tirei do dicionário de teologia. A morte física é a existência da vida. Não, melhor. A morte física é a extinção da vida, da existência, do tempo. Ela não se opõe à vida, mas ao nascimento. Por isso, cada pessoa é chamada a viver sua própria morte. E como diz na segunda epístola de Timóteo, se com Cristo morre, com ele viverá. Aí aqui tem um ponto muito importante, ó. Cristo, assumindo a condição humana, realiza o plano salvífico de Deus, submetendo-se à morte para reconciliar toda a humanidade. Cadê?
Certo. Aí tem a questão trinitária. Eu não estou achando. Bem, vamos continuar lendo aqui que eu vou achar. Tá. Bem, salvação. Vamos esmiuçar aqui os conceitos. E aqui primeiro desenho circular do piso. O desenho circular no piso está inscrito dentro do quadrado, que é o formato total do jazigo. No interior desse círculo está o sepulcro, o local de quem já conheceu a salvação. E fora dele estamos nós, aguardando o nosso momento de experimentar esta passagem. O círculo foi desenhado em forma a simbolizar a Ouroboros. A Ouroboros, ela tem como simbologia o ciclo infinito. É um ser autofágico, né, que simboliza, no caso assim, fechando para esse tema, seria, ela simboliza a comunidade que se alimenta, aprende, né, do seu próprio corpo, que o seu próprio corpo seria o legado da própria comunidade. E logo a eterna consequência dos atos de cada cristão. Então esse círculo que desenhado como para Ouroboros está nessa linha, claro, aproveitando o círculo, que é um elemento bastante conhecido do sagrado, e o quadrado do terreno. Outro ponto importante para esse monumento é o 7. Importante muito entender o número 7 que veremos em muita obra de arte sacra. 7 dons do Espírito Santo, 7 palavras de Cristo na cruz, 7 virtudes celestiais, 7 pecados capitais, 7 dores de Nossa Senhora, 7 alegrias de Nossa Senhora. Mas veja por quê. Isso aqui é só um parênteses do 7. A morte, ela tem uma estrutura trinitária. Veja essa frase, fala devagar. Ó. Morrer só tem sentido se é um morrer em Cristo, em seu espírito, para a comunhão com Deus. Logo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui nós temos Pai e Filho. Primeira coisa, o número 3 simboliza o céu e o número 4 simboliza o terreno. Geralmente o 3 é representado num círculo. Então tá ali, a soma do céu e a terra é um 3 mais um 4 que dá 7. Essa é uma simbologia básica também do 7. O 7 é a soma do céu e a terra. Seria o 3 e o 4. Então por isso 7 monolitos. Não dá para dizer que é monolito porque é de concreto, mas são... a origem da palavra é de pedra, mas acaba virando, né? 7 elementos. Então eles estão fincados na terra apontando para o céu. Então finca na terra e aponta para o céu, aponta para o Pai. Nas pontas, evidenciam de novo esse momento do único que fez a mesma simbologia lá que eu mostrei na igreja, que está fincado no céu e fincado na terra e apontando para o céu, fazendo essa passagem do céu para a terra. Mas no meio tem a cruz, que é o que Cristo que fez essa união, né? Que transitou entre essa união. O sepulcro é desenhado como uma pomba, o Espírito Santo. Então, assim, nós temos essa estrutura trinitária do Pai, que aponta para o céu, que é o céu, né? O Filho e o Espírito Santo, que é a soma desses números. Então, quer dizer, basicamente uma estrutura totalmente simbólica, quer dizer, sem nenhuma função exata e que assim traz essa simbologia, simbologia trinitária. Bem, eu acho que eu encerro por aqui. Já estamos com o tempo bastante para frente, né? Então, deixa eu tirar minha tela. Cadê a última tela? Essa aqui mesmo era a última tela. Então, stop share. Bem, já eu sei que depois vai ter mais, mas já agradeço e já... Christian, por favor. Deixa eu dar aqui. Eduardo, parabéns pela apresentação. Obrigado em nome de todos.
principalmente pela apresentação da igreja de Barueri, que eu sei que foi dedicada há pouco tempo atrás, foi inaugurada, né, de certa forma, há pouco dia atrás. Você trouxe ela pela primeira vez ao público, eu acho, aqui, né? Muito boa a explicação de como você projeta, né, de como você... Quais são as questões que mais te preocupam, né, na hora de conceber um projeto no século XXI. O Esteban conversou e nos mostrou a arquitetura do século XX, e você aqui, como tema da própria fala, como projetar, né, no século XXI. Eu